Esse é o nosso vídeo sobre o vórtex, conceito mais importante dos transsaberes. Quando eu estava com minha tese de doutorado pronta, eu tinha vários conceitos do hermetismo, da filosofia, da ciência, interligados, ressoando entre si. Mas eu ainda precisava de um grande fechamento. E aí eu fui para um congresso em Porto Alegre, na PUC tem o Museu de Ciência e Tecnologia, e lá foi feito um vórtice do meu tamanho na minha frente. Fazia parte das exibições. E ali eu tive uma epifania. O vórtex é o conceito que fecha todos os conceitos da minha obra. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é não se ater ao formato de vórtex propriamente dito. Esse nome vórtex é para dar a ideia de que tudo é dinâmico. O vórtex é um nome qualquer para dinamismo cósmico, em todas as instâncias, do micro ao macro. Outro dado importante é que o vórtex é puramente intensivo. Lembra lá que a gente falou do cone do Bergson, do virtual, do atual e o intensivo? E o intensivo é a passagem do virtual para o atual? O próprio Bergson, na introdução do Matéria e Memória, vai dizer que aquilo ali é um dualismo atenuado. E atenuado, provavelmente, pelo intensivo. Nesse nosso sistema, nós vamos abdicar do atual virtual e vamos ficar puramente intensivo. E aí a gente elimina qualquer dualismo. O que se entende como virtual seria um nível de intensidade baixo e como atual, um nível de intensidade rápido, intenso. Intensidade de vibração, mais densidade, mais fisicalidade. Baixa intensidade de vibração, virtualidade, pensamento espiritual. Então vamos entender isso. O vórtex, ele é autossimilar, como os fractais que a gente disse em vídeos anteriores. Ou seja, o vórtex compõe vórtex e é composto por vórtex. E a relação de um vórtex com o outro também é vórtex. Outra coisa importante é que o vórtex é uma auto-organização de linhas de vibração. Ora, auto-organização a gente já discutiu aqui também, via biologia, via teoria do caos, atrator estranho, etc. Então qualquer coisa você volta lá e entenda melhor. Auto-organização é uma organização sem uma interferência de fora. As partes imanentes se interrelacionam. Agora, cada linha de vibração é em si um vórtex. E com linha de vibração, você entenda tanto as linhas do Ingold, e as linhas do Ingold formando um emaranhado que seria um vórtex, como também as ideias de vibração que passam por todos os elementos aqui desse curso. Tanto o hermetismo, como a filosofia, como a mecânica quântica, por exemplo. Agora, como os saberes se comportam em relação ao vórtex? E a gente vai se basear um pouco nas caóides de Deleuze e Guattari e vamos desdobrá-la para outros campos. A filosofia conceitua a partir do vórtex. A filosofia explica o vórtex. Explica, vem de plica em latim, que é dobra. Então, explicar é desdobrar. Simplificar é tirar a dobra. Implicar é se enfiar na dobra. Então a filosofia se propõe a desdobrar o vórtex. A ciência, ela explora o vórtex. Ela modela, ela mede, ela tira um pedacinho e põe no laboratório. A ciência explora o vórtex. E a arte emoldura o vórtex. Pense, por exemplo, numa pintura abstrata. Mas o melhor exemplo da arte como emolduração do vórtex são as pinturas do Van Gogh. Dá uma olhada aí de novo. Perceba que Van Gogh auto-organiza a sua obra com esses vórtex. O Van Gogh convida a olhar com esse olhar do vórtex. Van Gogh estava muito preocupado com a diferença de luzes dos ambientes. E recentemente se descobriu que as pinturas
do Van Gogh, muitas delas possuíam escala de Kolmogorov, que é uma análise da turbulência, uma análise matemática da turbulência. Quando o Van Gogh saía do psiquiatra e pintava, a escala de Kolmogorov era praticamente mínima. E quando ele estava mais intenso, com os seus estados de nervos em alta, a escala de Kolmogorov era muito mais intensa. Mas também a gente pode olhar para um artista contemporâneo como o Kapur. O Kapur produziu vórtices interessantes na sua obra, como o Ascending e Descending. Dá uma olhadinha aí. Teoricamente, no campo da arte, a gente teve um movimento na virada do século XIX para o XX, que eram os vorticistas. O nome mais importante é o poeta Ezra Pound. Mas aí vai interessar menos as obras de arte e mais a sua teoria. A teoria de vórtex nos vorticistas era baseada no anarquista Max Stirner e na filosofia do Bergson, entre outras coisas, vão conceituar o vórtex de uma forma muito semelhante à nossa. No entanto, é importante ressaltar que o vórtex dos vorticistas possuía um centro. No nosso vórtex, o nosso vórtex é excêntrico, e o vórtex com centro é um caso especial do vórtex. E a questão do tempo e espaço são expressões do vórtex esgarçadas no seu limite. O vórtex, na sua vibração mínima, na unidade dinâmica, não existe tempo e espaço. Tempo e espaço é quando o vórtex vai intensificando a sua vibração e sendo esgarçado. E aí ele vai se expressando como tempo e espaço. Agora vamos entender outro aspecto do vórtex, que é o vórtex diante da espiritualidade. A espiritualidade modula o vórtex. A gente vai entender isso bem no nosso último vídeo, que é um vídeo sobre o exercício de vórtex. E aí vai ficar claro esse processo de modulação. Mas aqui já basta você pensar na meditação. Pense a meditação como um processo de tornar o vórtex mais lento. E quanto mais você fica expert, digamos assim, na meditação, mais você vai se aproximando na vibração mínima do vórtex, que é a unidade dinâmica, o módulo anterior. E a ética? A ética cultiva o vórtex. A ética, sobretudo a do Spinoza, que a gente viu em vídeos anteriores, lembre-se lá de que bom encontro é aumento de potência é alegria, e alegria é liberdade e beatitude, ou seja, quando a gente se percebe sendo parte de Deus, esse é o cultivo do vórtex, é gerar potência no vórtex, cultivar a sua vitalidade. E agora vamos entender a relação do vórtex com algumas disciplinas chaves. E perceba que é nessa tergiversação dessas disciplinas que o vórtex é algo anterior ao conceito, é um pré-conceito, no bom sentido, e vai se tornar uma disciplina, porque essa disciplina tergiversa o vórtex. Vamos pegar o caso da física. O Max Jammer, que é um físico e filósofo da física, vai dizer que o conceito de força e energia são conceitos vazios na física. Ele fez uma análise da Mesopotâmia até a relatividade à mecânica quântica. E ali a gente vai perceber que a física, ela cria modelos teóricos com aplicabilidade prática, baseado numa ideia principal, podemos até dizer numa espécie de axioma, que é a força, mas que ela não explica o que é o conceito de força. O conceito de energia, por exemplo, a física dá um exemplo, dá uma conceituação funcional. Energia é aquilo que gera trabalho. Mas o que é energia, não explica direito. Pegamos agora o exemplo da teologia. A teologia não explica o que é Deus. A teologia faz análise de corpos dogmáticos que são as religiões, que tem uma visão específica de Deus, mas não explica o que é Deus. Vamos pegar agora a biologia. A biologia tem explicações também funcionais em relação ao que é vida, apesar de ser o seu conceito mais importante.
Biologia é o estudo da vida. Essa ideia de que nasce, cresce, amadurece e morre, por exemplo, ou a própria visão do Maturana da vida como auto-organização. Mas o problema do Maturana é que ele está trabalhando só os corpos orgânicos. Mas aqui nos Transsaberes a gente está entendendo, também via Ingold, também via Bergson, também via Spinoza, também via Hermetismo, que tudo possui vida, porque tudo está em dinamismo. A vida como emergência constante no cosmos, dadas as suas relações, dadas as vibrações do vórtex. Com isso, com esse animismo, nós vamos estar nos relacionando com a hipótese Gaia do James Lovelock. O James Lovelock propõe que a Terra seja um ser vivo que auto-organize e mantenha a continuidade da vida. Essa história veio da pesquisa dele na NASA. Eles queriam descobrir se haveria vida em Marte ou não. E segundo Lovelock, não haveria vida em Marte. Aí ele tentou entender por que tinha vida na Terra. E ele começou a descobrir que a camada de gás na Terra sempre ficava num nível ótimo para a continuidade da vida. E aí descobriu que a Terra se autorregulava para manter a mesma continuidade do gás, que é o gás metano. Bom, nós vamos aplicar essa hipótese Gaia para o cosmos inteiro, inclusive via filosofia do Spinoza. A gente pode entender a filosofia do Spinoza, como a gente disse aqui, como uma espécie de ecologia cósmica, uma auto-organização cósmica. Nesse sentido, a hipótese Gaia é estendida para o cosmos inteiro. E, finalmente, vamos entender a questão da psicologia. A psicologia também não explica o que é mente, o que é consciência. A psicologia cria modelos teóricos em cima da ideia de mente e de consciência. Tem o modelo freudiano, o modelo junguiano, o modelo reichiano, o modelo behaviorista, mas nenhum deles explica o que é a mente, o que é a consciência. Então, à luz aqui do nosso conceito de vórtex, mente, vida, Deus, energia e força são tergiversações do vórtex. E aqui a gente vai tratar direto desse assunto do vórtex. É preciso entender também que o vórtex é instável. Lembra, no vídeo anterior, que a gente falou da variação das leis da física? O vórtex, dado o seu devir, dado a sua tamanha vibração, a sua infinitamente larga possibilidades de vibração, o seu espectro infinito de possibilidades de vibração, o vórtex pode vibrar tanto, entrar tanto em devir, passar tanto por devires, que ele pode deixar de ser vórtex e se tornar algo inominável, incompreensível para a gente agora. Então, lidar com vórtex, conceituar o vórtex, é sempre um limite deslocável com o mistério. A gente sempre caminha com um pé no chão e o outro no ar. A ideia disso é a ideia de estar sempre pensando com o mistério, ganhando intimidade cósmica com o mistério. Se uma certa ciência quer eliminar o mistério, se uma certa filosofia quer explicar o mistério, e se a religião quer assumir o mistério como centro do seu entendimento, nós aqui queremos pensar com o mistério e ganhar intimidade cósmica com o mistério. E, finalmente, o vórtex tem níveis de permeabilidade. Diferente da mônada lá, que é indestrutível, o nosso vórtex ele é instável. Também diferente da mônada, que tem janelas, ou não tem janelas, ou então tem um andar com janela e outro sem janela, o nosso vórtex não tem essas divisões, ele tem níveis de permeabilidade. Por exemplo, o meu corpo não passa por essa parede. No entanto, eu passo por esse ar, que está cheio de hidrogênio, oxigênio, campo eletromagnético, etc. Agora, e esse corpo também e essa parede são atravessadas por fótons. Então, o fóton tem um nível de permeabilidade intenso. Agora, se eu passo pelo ar, passo pela água, mas não passo pela parede, esses vórtices que compõem meu corpo têm níveis de permeabilidade. Então, pensem o vórtice sempre com essas vibrações que alteram seu nível de permeabilidade. Tem algo que entra e tem algo que não entra.
Tem algo que entra num certo nível, micro ou macro, e tem algo que não entra num certo nível, micro ou macro. Esse é o nosso conhecimento básico do vórtex. A gente vai, no próximo vídeo, começar a trabalhar a anarquia sagrada, que é a expressão política do vórtex e dos transsaberes, e a gente vai também começar a entender o projeto de Vortexa, que seria uma vila-campus baseada na ideia de vórtex. E, finalmente, nós vamos fazer o exercício prático do vórtex. Ok?